E se a filosofia, sabe, não fosse só um papo de acadêmico, e se ela fosse, na verdade, uma ferramenta, uma arma forjada no calor da opressão? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma corrente de pensamento que não nasceu em bibliotecas silenciosas, não. Ela nasceu no meio do caos político e propôs um jeito radicalmente novo de enxergar o mundo. Beleza, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a luta que deu origem a tudo. Depois, vamos entender essa perspectiva única, a visão de fora. Daí, a gente mergulha no método deles, o método analético, e vê como eles olham para a religião. E, por fim, a gente chega no ponto principal, como a filosofia pode ser de fato uma arma para a libertação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa sacar sobre a filosofia da libertação é que ela não é, de jeito nenhum, uma abstração. Ela nasceu de uma realidade, assim, brutal. Uma realidade onde ter ideias tinha consequências de vida ou morte. Literalmente. Olha só essa citação da Henrique Dussel, um dos fundadores do movimento. É poderosa. Ele está contando que um dia depois de uma bomba explodir a casa dele, ele pegou o que sobrou dos livros e foi dar aula sobre Sócrates. Por quê? Para explicar que quando a filosofia se torna crítica de verdade, ela incomoda. E quem incomoda o poder, como Sócrates, é perseguido. Cara, isso resume tudo, né? Pensar de forma crítica não era um hobby, era um ato de resistência que colocava a própria vida em jogo. A filosofia ali era literalmente perigosa. E que contexto era esse? Pensa na Argentina dos anos 60, anos 70. Uma confusão danada. Ditadura militar, depois uma esperança popular com a volta do peronismo e logo em seguida, perseguição, bombas, exílio. A filosofia não tinha como ficar de fora olhando de longe. Ela precisava responder ao que estava acontecendo na rua, na hora. Era uma questão de sobrevivência, de entender a própria luta. E foi aí que surgiu um problema gigante. As ferramentas que eles tinham, a filosofia que vinha da Europa, sabe, Kant, Heidegger, toda essa galera, pareciam distantes, sabe? Não davam conta de explicar o que era viver sob dependência, sob dominação, na América Latina. Ficou óbvio que o ponto de partida tinha que ser outro, completamente outro. E foi essa necessidade, essa urgência, que levou à maior sacada deles. Uma virada de chave total na perspectiva. A decisão de começar a pensar a partir de um lugar completamente diferente. E esse novo ponto de partida tem um nome: praxis. Mas calma, não é só prática no sentido de ser o contrário de teoria, não. Praxis aqui é a coisa toda, a estrutura completa da vida real, histórica, de uma sociedade. A grande sacada é que nenhum pensamento, nenhuma ideia, nasce do nada, num vácuo. Tudo sempre emerge dessa realidade concreta, da praxis. Pois é, e a consequência disso uau, é de explodir a cabeça. Se toda a filosofia vem da praxis, então, nenhuma filosofia é neutra, nenhuma. Todas elas, de um jeito ou de outro, estão contaminadas pela ideologia, pelas verdades que parecem óbvias, pelos interesses do seu tempo e do seu lugar. Vamos pegar uns exemplos pesados para isso ficar claro. Pega o Aristóteles, o cara que praticamente inventou a lógica. Para ele, era óbvio, manifesto, que algumas pessoas nasciam para ser escravas. O que convenientemente justificava o sistema de Atenas, né? Ou então Rousseau. Ele dizia que a criança tinha que ser educada sem história, como se fosse uma folha em branco. Perfeito para construir a nova ordem burguesa que estava surgindo. Ou seja, por mais geniais que fossem, as ideias deles não eram puras. Elas serviam a um propósito dentro da sua própria praxis. Para analisar isso, a filosofia da libertação nos dá um conceito-chave: a totalidade. Pensa na totalidade como sistema dominante. É a ordem estabelecida, o mundinho fechado, a realidade como ela é vista e justificada por quem está no poder, por quem está dentro do sistema. Mas aí vem o contraponto, a exterioridade. A exterioridade é justamente a realidade de quem está do lado de fora da totalidade. Os oprimidos, os pobres, os explorados, o outro. A simples existência dessa galera já prova que a totalidade não é tudo que existe. A exterioridade é o ponto cego do sistema. E é exatamente de lá, de fora, que pode vir uma crítica de verdade. Ok, mas como é que se pensa a partir desse lugar, a partir da exterioridade? A resposta está num novo método, um jeito de pensar, criado justamente para quebrar a lógica do sistema. E aqui, a diferença para a dialética tradicional, aquela de Hegel e Marx, fica muito clara. A dialética clássica funciona dentro da totalidade. Ela pega as contradições do sistema, faz a tal negação da negação, mas muitas vezes acaba só criando uma nova versão do mesmo sistema. O momento analético, não. Ele faz algo totalmente diferente.
Ele começa com a afirmação do outro, de quem está fora. Não é uma negação que vem de dentro, é a afirmação de algo novo, que vem da exterioridade. E isso se transforma num caminho bem prático, quase um passo a passo. Primeiro passo: afirmar a realidade do oprimido como um ponto de partida válido, positivo. Segundo, a partir da perspectiva dele, criticar e negar a opressão do sistema. E terceiro, e mais importante, criar uma nova totalidade, mais justa. Uma coisa que seria impossível de sequer imaginar se a gente ficasse preso na lógica do sistema antigo. Ok, essa mesma forma de pensar, de olhar para as coisas, se aplica também a uma das forças mais poderosas da sociedade, a religião. E a primeira coisa que essa filosofia percebe é que religião nunca é uma coisa só. Não dá para colocar tudo no mesmo saco. A ideia principal aqui é que a religião é um verdadeiro campo de batalha. Ela não é boa nem má em si mesma. Dependendo de como ela é usada, ela pode ser tanto uma ferramenta poderosíssima para manter a opressão, quanto uma inspiração incrível para a liberdade. E aqui a gente vê as duas faces da moeda. De um lado, você tem a religião da dominação, aquela que justifica o poder de quem está em cima, que serve como o famoso ópio do povo para a galera aceitar o sofrimento. Mas do outro lado, existe a religião da libertação, a que se torna um protesto contra a miséria, que impulsiona a luta e alimenta a esperança. É a mesma fé, mas com duas funções completamente opostas. E com isso tudo, a gente chega no grande objetivo, no propósito final dessa filosofia. Porque ela não quer ser só mais uma teoria bonita na prateleira. A proposta dela é ser uma ferramenta prática, uma arma na luta pela libertação. O papel dela, então, é totalmente ativo, é ser um instrumento estratégico nas mãos dos oprimidos. É ajudar a clarear a consciência, a entender a própria situação, é pensar os temas mais urgentes da luta, sabe? E, no fim das contas, se tornar uma defesa, uma fortaleza na batalha das ideias contra o discurso de quem domina. E aqui chegamos ao ponto crucial, o mais importante de tudo isso. Essa filosofia não serve só para entender o mundo, ela serve para mudar o mundo. Para ela, o critério de verdade de uma ideia não se mede num debate acadêmico, não. O critério final, que diz se uma ideia é verdadeira ou não, é se ela ajuda, de fato, na libertação das pessoas oprimidas. Simples assim. E para fechar, fica uma pergunta que é quase uma provocação. Se toda filosofia, como a gente viu, nunca é neutra, se ela está sempre ligada à praxis, então todo sistema de pensamento serve a algum propósito, certo? A questão que fica no ar é: se uma filosofia não é uma arma para a libertação, ela é uma arma para quê? E para quem?